Agora vamos falar sobre a competência em negócios, trabalho em times. Antes de seguir em frente, vou lhe fazer umas perguntas. Você sabe as vantagens e os custos para se ter um time? Muitas executivas ou empresárias acreditam que construir um time dá muito trabalho e não as ajuda nos negócios. O que você acha sobre isso? Sinceramente, se você não quiser construir um time com seus funcionários em seu negócio ou ainda não sabe as vantagens de times, eu vou lhe falar um pouco sobre isso, ok? Podemos caracterizar a competência em negócio, trabalho em times, da seguinte maneira: trabalhar cooperativamente como membro do time, uma organização e ser comprometida com todos os objetivos, mais do que com os seus próprios interesses. Agora vamos analisar as partes principais dessa definição e tratá-las com um pouco mais de detalhes. Vamos começar com o que significa trabalhar cooperativamente. É muito simples. É o trabalho executado pela cooperação das partes que o executam. E essa cooperação não é necessariamente igual entre os cooperantes, por ser relacionada à natureza de cada um deles e que podem ser distintas umas das outras. Vamos para outra parte. O que devemos entender sobre comprometimento? É um dos sinônimos da palavra compromisso e que requer, para ser executado, da responsabilidade de quem se compromete. Ou seja, é uma missão comum realizada por aqueles que prometeram em conjunto realizá-la. Então, podemos ter uma maior clareza sobre esta competência. Repetindo a definição original: trabalhar cooperativamente como membro do time, organização a ser comprometida. Ser comprometida com todos os seus objetivos, mais do que com os seus próprios interesses. Cada membro deverá ter a responsabilidade de cumprir com sua promessa de cooperar com o time, segundo sua própria capacidade de trabalho, para atingimento dos objetivos concordados, aceitos e prometidos entre todos, mais do que com seus próprios interesses individuais envolvidos. Vejamos. Ela começa com uma definição bem clara de quem participa do time. Declara o que cada um dos participantes deve cumprir, por sua promessa de atuação feita ao time. Descreve as tarefas que devem ser realizadas, na proporção da responsabilidade de cada um dos participantes. Explicita o alvo a ser obtido com o esforço conjunto e ratificado pela promessa de todos. E, por fim, deixa claro que qualquer interesse pessoal dos participantes é menor do que o interesse do grupo, como já foi prometido e concordado por todos. Ok? Você pode perceber que essa definição é detalhada, como acabamos de fazer, em essência sobre a qual você, profissional, deve se questionar se os times onde você esteja envolvido em seu trabalho levam tudo isso em conta. Além disso, ela quase que promulga uma conduta a ser seguida que no dia a dia está muito alinhada às melhores práticas de qualidade e gestão de times. Quando você começar o seu esforço em desenvolver essa competência, cuidado com as seguintes falhas: não definir claramente se participa do time, não declarar suas promessas, ou seja, a forma de participar no time e seus resultados. Não descreve as tarefas que devem ser realizadas na proporção da responsabilidade e não as leva em conta, mesmo descritas. Não se incomoda se não há alvo adequadamente determinado ou mesmo parcialmente a ser obtido com esforço conjunto. Ou, além disso, você e alguns não o ratificam ou o prometem. Finalmente, seus interesses pessoais podem ser maiores ou em conflito com o interesse do grupo, como antecipadamente foi prometido e concordado. Pense bem nisso. Por essa razão, que normalmente devem ser indicados líderes para conduzir grupos,
ou então profissionais influentes, principalmente se houver inúmeros interesses contraditórios entre os participantes. Já ia me esquecendo. Se você tiver que falhar em algo, o que mais destruirá a sua reputação é não cumprir uma promessa. Então fica atenta com a tal da promessa ao time. Quando você disser ao time que realizará suas responsabilidades assim ou assado, você deverá cumpri-las, pois elas constroem sua reputação. É simples assim. Outra coisa, é comum você começar a desenvolver a sua liderança liderando times, né? Se tiver a oportunidade, se envolva nisso. E quando falamos em times, pensamos de no mínimo 3 participantes, ok? A proposta agora é lhe dar algumas dicas de como você poderá desenvolver a competência em negócios, trabalho em times. Vou lhe apresentar uma série dos mais visíveis comportamentos de trabalho em times. Eles serão descritos sobre a ótica de pares de ações, que lhe revelarão para cada traço o seu lado comportamental producente e o seu correspondente traço contraproducente. Isso deverá servir como baliza para a sua evolução profissional. A partir de agora, você vai dispor de uma referência de elevado padrão para comportamentos mais valorizados no mercado de trabalho. Incorporar esses traços comportamentais producentes e evitar a todo custo os contraproducentes lhe construirá uma poderosa imagem profissional. E lhe servirá como um melhor passaporte para a sua evolução pessoal e profissional. Vamos começar? Vou começar com um exemplo de comportamento producente, que seria: quem vê valor em trabalhar em times valoriza as ideias, contribuições e experiência dos outros. Uma vez esclarecido pela líder, a membro de um time compreende e age correto individualmente e coletivamente os seus papéis a serem desempenhados e conhece os papéis de cada um dos outros membros do time. Com papéis definidos e treinados pela líder, a membro do time percebe claramente suas fronteiras individuais quando desempenha suas atividades. As sobreposições desnecessárias ou ausência de responsabilidades, como resultados, são informados à líder. A líder não precisa dar ordens para o andamento corriqueiro das responsabilidades individuais ou do time. No nível individual, a membro do time assume sua autonomia e a capacidade de fazer isso por si mesma e estimula a todos a trabalharem dessa forma e o time para que isso ocorra. A membro do time entende e aceita o monitoramento e o acompanhamento da líder e suas intervenções. Assim, a membro do time percebe que faz parte de algo maior que si mesma, submetida a um estado organizacional expresso em regras e papéis que devem ser cumpridos. Se não levar isso em conta, fará parte da goleada de 7-0. Agora vou te dar um exemplo do comportamento contraproducente, aquela que não vê valor em trabalhar em times. É propensa a agir, na maioria das vezes, baseado em suas próprias ideias. Mesmo que esclarecido pela líder, a membro de um time não concorda ou age errado, individual ou coletivamente, os seus papéis a serem desempenhados e não se importa em conhecer os papéis de cada um dos outros membros do time. Apesar dos treinamentos de papéis definidos pela líder, a membro do time não respeita suas fronteiras individuais quando desempenha suas atividades. Produz sobreposições desnecessárias ou ausências de responsabilidade e resultados não são informados à líder. A líder precisa lhe dar ordens para o andamento corriqueiro das responsabilidades individuais ou do time. No nível individual, a membro do time não assume sua autonomia e não procura obter a capacidade de fazer isso por si mesma e estimula a todos a trabalharem dessa forma.
A membro do time não entende ou não aceita o monitoramento e acompanhamento da líder e suas intervenções. Assim, a membro do time não percebe que faz parte de algo maior que si mesma. Rejeita este nível de submissão a um estado organizacional expresso em regras e papéis, que devem ser cumpridos. Você percebe o que ocorre entre a existência de uma pessoa que vê valor em trabalhar em times e de uma que não vê valor? Por mais que existam líderes e times, há indivíduos que não buscam adequação em times ou não concordam em trabalhar em times, apesar da coesão e da cooperação serem percepções poderosas nos seres humanos. Há muitas pessoas que são de natureza individualista ou avessa a regras, por desejarem independência em relação aos outros. Muitos não têm desenvolvido o senso do comunitário. Outros não conseguem visualizar isso no ambiente de trabalho e preferem atividades profissionais solitárias ou independente dos outros. A cultura da organização é a que dará o toque de mudança nesses indivíduos. Se eles perceberem que há espaço na organização para eles se desenvolverem e apoio e recompensa na evolução dessas competências, eles conseguem alterar sua percepção e fazerem parte do time. Porque nós ainda encontramos empresas que permitem pessoas que não creem e não trabalham em times. Já se dizia Nelson Rodrigues, toda a unanimidade é burra. Quem pensa que é unanimidade, não pensa, não precisa pensar. Novamente falamos dos aspectos da diversidade cultural entre negócios. Há empresas que ainda hoje não permitem trabalhos em times, ou apenas times onde sempre deve existir o dono ou alguém que o represente. A empresa onde promove o segredo entre os times por fruto de uma competição subliminar e às escondidas, promovidas pelos líderes. Há outras que fala-se de trabalhos em times que não passam de enrolação para nada acontecer. Ainda as intermináveis reuniões de trabalho que nada realizam e todos perdem o tempo. Ou seja, trabalho em times é algo que, além de técnica, precisa ter competência para funcionar. Por todas essas razões, é fácil de responder essa pergunta. Falta educação e formação profissional generalizada no mundo dos negócios. Bem, foi um prazer enorme falar para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.